Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que esse ambiente foi previamente preparado, foi harmonizado, foi equilibrado para nos receber. E do momento que adentramos as portas da casa, já somos envolvidos por esse abraço fraterno, pelos companheiros espirituais e somos atendidos dentro das nossas necessidades, dentro das possibilidades e daquilo que nós precisamos. Então é com grande satisfação que nos reunimos para mais uma tarde de estudo e aprendizado. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros que já nos acompanham há muito tempo, sejam bem-vindos. E os companheiros da internet também, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos, inundando seus corações de muita paz, de muita alegria. E que possamos aproveitar o máximo que estaremos falando nesta tarde. Nós temos trabalhos todos os dias, né? Os nossos horários estão fixados no quadro de entrada e também pela internet no www.casadocaminhosantana.com.br. Então todos os horários, as palestras, enfim, todas as atividades da casa estão disponíveis nesse site também. As palestras gravadas, então quem quiser acompanhar, não pode vir, mas que gostaria de ver o tema da palestra, então é só acessar, a palestra está lá gravada e está disponível. Inclusive perguntas a respeito do tema, enquanto estiver assistindo a palestra, pode ser feito perguntas, mandando perguntas para nós, que nós vamos respondendo dentro do tempo que nós tivermos, ou então após o pessoal do plantão, né, o pessoal da área doutrinária vai estar respondendo essas questões, tá ok? Então, nós temos aí alguns trabalhos específicos, né? Nas sextas-feiras nós temos um trabalho voltado aí, são palestras de passe voltados para os dependentes, né? Químicos e para os seus familiares também. Então, tabagismo, álcool, dependentes químicos, então, problemas que afligem todas as famílias. Então, nós temos um grupo de apoio e esse trabalho é realizado toda sexta-feira. Terça-feira, às 8h05, nós temos um trabalho que é o tratamento de passes para enfermos, para aqueles que sofrem de depressão também para os dependentes, ou à distância, ou presencial ou à distância, através do parente, se tiver alguém na família que está passando por alguma dificuldade e precisar. Então, na terça-feira é realizado esse passe. É lógico, né? Passa no plantão primeiro, tem que passar por plantão fraterno, aí vai orientar o tipo de passe que vai ser aplicado, tá bom? Então, mas toda terça-feira. Nós temos o segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, entrega de 80 cestas básicas. Então, todo segundo sábado do mês, são 80 famílias que são agraciadas com uma cesta, oriundas das doações, né, de todos aqueles que colaboram conosco. Então, toda aquela contribuição de alimentos não perecíveis que são pedidas aí, que são entregues, elas são distribuídas, ok? E nós também temos aos sábados, a partir das 16h30, a distribuição de lanche para moradores de rua. Então o pessoal costuma se reunir a partir das 16h30, aí tem aquele preparo do lanche, depois tem uma prece, depois sai para distribuir o lanche, né? A partir das 18 horas, 17h30, 18 horas, começa a distribuição dos lanches para os moradores de rua entre as estações Carandiru e Tietê. Então, quem quiser participar, quiser trabalhar aí, seja bem-vindo. O grupo cada vez é um grupo grande, mas que sempre cabe mais um, é uma grande família, né? Desde aqueles que queiram trabalhar, ok? E no mais é isso. Então, esses avisos que nós passamos, as necessidades, né, da nossa cesta básica, né? Todo mês nós pedimos. Então nós temos aí, precisamos de arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Quem puder colaborar com a gente, nós agradecemos de grande coração. E já falei em outras reuniões, né, do livro da coleção Mirabelli, se alguém tiver interessado também, é só nos procurar. São estudos realizados por Carmine Mirabelli a respeito. Ele comprovou cientificamente que existe vida após a morte. Cientificamente ele comprovou que existem espíritos que interagem com a gente através das materializações de espíritos. Então, aqui está algumas fotos, inclusive, de alguns espíritos materializados. Ele foi muito perseguido na época, foi chamado de charlatão, sofreu processos, tudo mais. Conseguiu provar realmente que existe vida após a morte, que a vida continua.
né? Então ele mostrou através disso aí, desses estudos científicos comprovados depois, né? Então, se alguém tiver interesse aí, nós temos os 2 volumes da coleção Mirabelli. Feito isso, passados esses avisos, vamos nos preparando então para a nossa palestra, né? Então, mais uma vez aí eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos do plano físico. Não é um ritual, não é nada, mas simplesmente para que não desviemos a nossa atenção e possamos nos concentrar melhor. Então, vamos unir os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações e elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido e os companheiros da espiritualidade, vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde de podermos, Senhor, em Teu nome nos reunirmos para estudarmos dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que reconforta, que ampara, que esclarece e ajuda a nossa formação, Pai. Agradecemos por essa oportunidade, Senhor, e que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando nesta tarde. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará a palestra para nós esta tarde. O tema é Limpar a Fonte, do livro Pensamentos que Ajudam, página 142, José Carlos de Luca. Que ela seja feliz na sua exposição. Tem ali, coloquei ali. Bom, boa tarde. Que a paz de Jesus realmente esteja em nossos corações, não só hoje, agora, mas sempre, né? Como ele falou, o tema Limpar a Fonte, do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. E aqui tem uma citação no início de Rubem Alves, livro Concerto para o Corpo e Alma. Não é sua vida que vai mal, é a sua alma. Na realidade, se nós realmente observarmos, tivermos a consciência, a certeza de que nós somos espíritos temporariamente encarnados ou reencarnados, nós vamos perceber que nós somos espíritos e estamos temporariamente habitando um corpo material, corpo de carne. Então, a vida de relação, ela é reflexo de como nós estamos interiormente. Então, isso faz até uma certa lógica. Mas vamos conversar a respeito. O texto nos remete a várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos buscar as instruções que estão no capítulo 8º, que fala de bem-aventurados os puros de coração, porque é limpar a fonte, né? Nos ativemos, nós lemos todo o capítulo, que nós fazemos o Evangelho sempre, então nós temos essa oportunidade. E é no item 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Bem, os judeus, eles haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus. Apesar de ser o povo que combatia a idolatria, porque eles acreditavam num Deus único, num monoteísmo, eles negligenciaram os verdadeiros mandamentos de Deus. E eles se apegaram às regras estabelecidas pelos homens. É mais fácil, né? E das quais eles se tornaram rígidos observadores e faziam até caso de consciência, quando havia o descumprimento dessas regras. Havia, naquela época, nessa época dos fariseus, dos saduceus, havia o ritual de lavar as mãos antes das refeições. Só que não era um simples lavar as mãos como nós estamos acostumados, porque muitas regiões não tinha água. Então a limpeza era feita com areia. Mas, enfim, eles não estavam preocupados em tirar as impurezas da mão. Porque se nós pensarmos, né, em lavar as mãos hoje em dia, lavar as mãos, e acredito que sempre,
Lavar as mãos é uma atitude saudável. Concorda? Nós vamos para as ruas, nós pegamos nas coisas, enfim. Então, na hora que nós chegamos em casa ou nos locais, nós vamos... Tem agora... As pessoas colocam álcool, né? Para quando você chega, para você higienizar as suas mãos. É uma atitude saudável. Porque as mãos são repositórios do quê? De micro-organismos, de bactérias. Mas não era essa a intenção deles. Porque eles não tinham a mínima noção sobre a existência dos micro-organismos. Para eles, isso não era importante. O que tratava-se, na época, de mera prática ritualística. Muito bem. Era muito mais fácil, e acho que ainda hoje nós pensamos assim, era muito mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente. Era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Por isso o tema, limpar a fonte. Porque eles se habituaram a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificar. Porque ensinavam para eles que Deus não queria nada mais, não exigia nada além. Eles frequentemente, os judeus que nós estamos falando especificamente, os fariseus e os escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis. Eles se aproximavam, enviados pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Também eles não iam porque, a não ser Gamaliel e Nicodemos, que se aproximaram de Jesus para realmente ter algumas instruções e informações, os outros eles iam mais a fim de vigiar suas ações. Por quê? Porque Jesus operava prodígios e transmitia ensinamentos que contrariavam a orientação mosaica. Então, ele era perigoso. Era preciso bastante cuidado. Aquele Galileu, que muitos julgavam o Messias, poderia subverter a ordem religiosa. Então, eles acompanhavam os seus passos durante o ministério na Galileia e constataram de pronto falta gravíssima. Qual? Os discípulos do Nazareno não se submetiam ao ritual das mãos. Talvez até eles lavassem, mas superficialmente, sem cumprir os preceitos judaicos. Muito bom, isso é só para nós termos um norte. O mundo exterior, começa José Carlos de Luca, é um reflexo do nosso mundo interior. O corpo é o reflexo da alma. As nossas posturas e as doenças que nós desenvolvemos falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Porque nós já ouvimos, todos aqui já ouviram, que o corpo fala. Você muitas vezes está concordando com alguma coisa verbalmente, mas por dentro você está invocado, chateado, bravo. Eu não queria falar sobre isso. E o nosso corpo fala, demonstra isso. E mesmo as doenças que nós desenvolvemos falam muito mais de nós do que qualquer discurso. O nosso equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Nós queremos mudar a vida sem mudar a nós mesmos. E nesse capítulo 8 do Evangelho que nós comentamos, tem uma citação de Lucas. Lucas 11, 37 a 40. Ele fala para nós que quando Jesus, isso Lucas está dizendo, quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, Jesus entrou, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer consigo mesmo o motivo porque ele não tinha se lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse, agora vós outros, porque Jesus, ele tinha toda a tranquilidade do mundo para dizer para aqueles que o seguiam, que o tentavam, né, hipócritas, mostrai-me cá a moeda do censo, insensatos. Ele falava isso com a maior tranquilidade, porque ele não tinha envolvimento praticamente com nenhum deles, nenhum problema psicológico, nenhuma ligação. Então ele podia falar aquilo que ele
que estava certo, que estava correto, para justamente as pessoas tomarem consciência das suas atitudes. Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e de maldade. Insensato, quem fez tudo o que está por fora, não fez também o que está dentro? Então, que não adianta, ele já dizia que não adianta só nós querermos limpar o que está fora e continuar mantendo sujo ou com maldade o nosso interior. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes decorrem do quê? Dos nossos pensamentos. Se o nosso pensamento está corrompido, as nossas atitudes serão corrompidas também. Isso é. Nós somos a causa de quase tudo o que ocorre em nossa vida. Nós somos a origem do bem ou do mal que está conosco. É claro que isso não é tão tranquilo, né, agradável admitir, porque é muito mais cômodo nós dizermos que o outro é responsável por tudo que está acontecendo conosco. Muito mais cômodo. Mas nós temos que admitir os nossos equívocos e ter consciência e ter certeza que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Todavia, né, se nós continuarmos assim, não assumindo a própria responsabilidade pelo que acontece, é uma forma infantil de viver, né, e que não nos leva ao crescimento, a que a vida nos impulsiona, através do quê? Dos incômodos chamados problemas que ocorrem conosco. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade do sofrimento que está conosco? O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa situação? Cada um deve fazer essa pergunta e respondê-la com toda honestidade. Eu não posso saber o porquê o Dimas está passando por uma situação difícil. Não tenho como saber. Isso é alguma coisa que diz respeito a você, como diz respeito a mim. Nós podemos estar juntos, para juntos pedirmos em oração as orientações para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos sair das situações. Mas não tem como saber, a não ser cada um, né? Tem uma outra citação de Mateus no item 8 do capítulo 8. E chamando a si as turbas, porque foi um diálogo grande até que Jesus teve com os escribas e os fariseus ali. Mas nós pegamos algumas partes. Ele diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é que faz o homem imundo. Tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não torna o homem imundo. Bom, então fica já alguma coisa que Jesus vinha falando para nós, há mais de 2000 anos atrás. Os verdadeiros males procedem do coração. Isso quer dizer, o mal vem do nosso mundo íntimo e contamina toda a nossa vida. Tem até uma prece, acho que é a prece das fraternidades, que fala: fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E essas forças do mal estão dentro de nós. Tomar consciência de que vai mal, do que vai mal dentro de nós, é o primeiro passo para as grandes transformações. Porque é muito mais fácil, não é, nós falarmos do outro. Nossa, eu vi uma palestra hoje que cabia direitinho para você.
Porque nós estamos preocupados em consertar o outro, mas não a nós. Porque a orientação, o que está escrito nos livros, nos textos, é para todos, é para cada um. Só que nós muitas vezes olhamos mais, né? Verificamos o que o outro tem de equivocado, o que está com o outro, errado com o outro, e não olhamos o que está conosco. O coração, então, é a fonte da vida. E a nossa fonte pode estar contaminada pela raiva, pelo medo, pela tristeza. Essas 3 emoções básicas afetam todos os níveis da nossa existência. Desde a nossa saúde, os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. Sim. Se nós não estamos bem conosco, não tem como você estar bem com as outras pessoas. Quando a nossa alma vai mal, a nossa vida vai junto. Vai mal também. Então, o negócio está dentro de nós. Nós podemos até cuidar do corpo, né? Óbvio. Nós tem até uma passagem do Evangelho no Sede Perfeitos, que ele diz que é para que nós devemos cuidar do corpo e da alma. O corpo no sentido da saúde, segundo as organizações, a Organização Mundial de Saúde. O que nós precisamos? Porque nós estamos, teoricamente, prisioneiros desse corpo. Nós, espíritos reencarnados. Então, se nós, mente sã, corpo são, mente sã. Quem que dizia? Não lembro o nome dele. Porque um depende do outro. Nós não podemos estar bem, se o nosso corpo não está bem, nós também não estamos. Então, nós precisamos o quê? Cuidar dos dois. E depois nós lembramos. Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que é que nós estamos sentindo. Por que estamos tristes? De onde vem o medo? Por que essa raiva? Isso não é ruim, você sentir raiva. Não é ruim no sentido de que você precisa entender o que é que você está. Por que você está com raiva? Eu estou com raiva porque eu gostaria que isso acontecesse de uma maneira diferente. Eu gostaria que os caminhos fossem abertos. Eu gostaria que as portas estivessem abertas. Para que eu pudesse, para que a vida pudesse fluir. Então, é importante, isso daí que está acontecendo, essa raiva, só faz mal para nós. Não faz mal para todos, faz mal para todos. Então, não é bom. Então, vamos trabalhar isso para que nós possamos entender. Vamos acolher esses sentimentos com aceitação, sem combate. Porque se nós queremos combater, nós queremos dizer, não, eu não posso sentir raiva. Tá bom, não é bom. Mas se você está sentindo a raiva, verifica por quê. O que é que está mudando o seu comportamento? Eu estou com raiva porque eu estou ouvindo os comentários da televisão, da situação do país. Muito bem. Na semana passada, quem esteve aqui, o Miguel, ele falou, ele comentou em relação à justiça que nós queremos fazer com as próprias mãos em relação às coisas que estão acontecendo. Só que ele falou, nós temos que tomar cuidado, nós precisamos da justiça. Sim, só que nós precisamos tomar cuidado para que essa justiça não seja uma vingança. Que muitas vezes nós queremos assim, não, isso daí tem que realmente ser cassado, esse mandato, e ele deve ir para a prisão. Isso é vingança. Já não basta para ele o que ele mesmo fez? Por que eu vou desejar isso para ele? Mas eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que me preocupar, como ele disse que nós temos o pleito em 2018, aí sim nós vamos marcar aquilo que nós desejamos para nós, com relação à eleição. Mas desejarmos daqui a vingança não vai resolver nada. E muitas vezes nós ficamos com raiva ouvindo porque você pode não sintonizar naquela rádio, mas as notícias estão por
todos os lados. E aí, como que você vai se envolver, você vai ficar com raiva. E vai resolver? Não. Então, nós temos é que tratar isso, né? Entender que esses sentimentos estão nos mostrando algo. Poeta romano Juvenal. Estão mostrando algo de nós, algo que não vai bem, para que nós possamos conhecer melhor e possamos tratar nossas feridas. Se nós nos sentimos feridos interiormente, é porque nós não estamos felizes, certo? E vamos acabar ferindo outras pessoas e vamos abrir brechas para que outras pessoas possam nos ferir mais uma vez. E, gente, o que é que cura o ferimento emocional? É o amor, né? Que nem diz o Espírito de Verdade para Kardec. Espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Nós temos, fora da caridade não há salvação, no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma fala de São Paulo, que ele diz que a virtude, o que é melhor no homem é a caridade, a fé. Agora, nós temos numa música que o Renato Russo cantava, não sei de quem era, ele dizia que era o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. E aqui ele diz, o que cura um ferimento emocional é o amor. O amor cicatriza feridas, verdade. O alto amor. Eu me amar. Para eu me amar, eu me amo, e automaticamente fica mais fácil para eu amar os outros. Se eu estiver ferido, estiver triste, eu estou infeliz. Como é que eu vou amar o outro? Porque aquele que ama não se agride. Não é cruel consigo e nem se abandona. Porque muitas vezes nós somos negligentes conosco. Nós nos abandonamos, nós fazemos as coisas, né, exteriores, estamos bem exteriormente com as pessoas, mas não estamos bem conosco. Nós nos abandonamos, não nos amamos. O amor nos estimula a tomarmos conta de nós mesmos, não ficando à mercê da comiseração alheia ou da maldade dos outros. Não raras vezes estamos sendo negligentes ao permitir que sentimentos tão ruins permaneçam indefinidamente conosco, estragando a nossa vida. Sem meias palavras, isso é falta de amor para com nós mesmos. Nós não somos, muitas vezes, não somos honestos, não somos sinceros conosco. Por uma questão de convenção social, nós sorrimos, não é? Mas o nosso coração está chorando, está triste. Amar é crescer, limpar as feridas inevitáveis da vida e seguir em frente, na construção de um eu melhor. Então, antes de nós nos preocuparmos, daqui para frente, né? Não, antes de nós nos preocuparmos só com o exterior, que é importante você lavar as mãos, é importante, mas o que dizia quando Jesus fala de uma parábola do banquete nupcial? Ele matou os animais, ele preparou todo o banquete e mandou chamar os convidados. Os convidados não ligaram, porque cada um tinha uma coisa para fazer, e muitos deles até massacraram os servos desse senhor que foi convidar para o banquete. O senhor ficou bravo, esse senhor ficou bravo, né? Puxa vida, ele prepara tudo, manda chamar os convidados ainda matam os servos? Como assim? Então,
esse banquete já está tudo pronto, então chame aquele que chegar. Quem vocês encontrarem nas ruas, vocês peçam para entrar, para participar do banquete. E aí, quando estavam já todos ali para o banquete, o Senhor foi andar pela sala, né, de jantar para verificar os convidados que estavam. E ele reparou um que não estava com a veste nupcial. E ele falou, como esta pessoa está aqui sem a veste nupcial? Mandou que tirassem ele dali, porque não importa você ter sido convidado, é importante que você esteja com a veste nupcial, ou seja, com o coração limpo. Porque senão você não vai receber as benesses do banquete, porque é um banquete espiritual, não é um banquete material, não é uma comida. Espera só um instante, por favor. Amar, então, é crescer, limpar as feridas inevitáveis da vida e seguir em frente na construção de um eu melhor. Assim, a alma fica bem e a vida ainda melhor. Limpar a fonte. Então, é limpar a fonte o quê? Dos nossos pensamentos. Limpar o nosso coração. Através dos bons pensamentos. Boa leitura. Que nós possamos ouvir, como nós comentamos ali com o Rafael, a Boa Nova. A Rádio Boa Nova. Que tem sempre programas interessantes, assuntos, temas bem atuais. E isso faz com que nós mudemos o nosso padrão. Vamos nos ater, vamos nos ligar no dial, justamente para que nós possamos ter crescimento, um alimento espiritual. Porque não é só o corpo que precisa de alimento, a alma também. E para que nós possamos limpar a fonte, é importante nós estarmos ligados com os bons espíritos, para que nós possamos ser felizes na nossa modificação e no nosso bem-estar. É isso que nós tínhamos hoje. Espera só um pouquinho que o senhor já fala. Bom, agora nós vamos abrir espaço, né, para as colocações, para as perguntas, tá bom? Desde que elas sejam atinentes ao tema, né? E lembrando sempre, né, que às vezes nem todas as respostas podem agradar as pessoas, mas temos que estar abertos também para os questionamentos que são feitos, tá bom? Quer fazer a sua pergunta? Não, sabe o que é? É que eles não falam assim, veja como estás. Sim. Na veste nupcial. A gente tem que entender, né? Você explica? Pode falar. Tem que entender o contexto da passagem. Venha como estiver. Mas você tem que vir também, você tem que vir com o coração puro, você tem que aberto, vir preparado para isso. É nesse sentido que estamos falando. Venha do jeito que estiver, mas venha com o coração aberto. Venha sabendo que você vai receber e que você também vai poder ajudar, vai poder distribuir. É nesse sentido. Bem-aventurados, bem-aventurados os puros de coração. Então, para você vir participar do nosso banquete, venha, é aberto a todos. Mas você também tem que fazer a tua parte, tem que vir preparado para isso, desarmado. Desarmado que eu digo o seguinte, de puro de coração, sabendo que vai receber, sabendo que vai poder ajudar também. É nesse sentido que a gente coloca. Obrigado. Tá bom? É isso. Mais alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Hoje não? Hoje não? Então, Maria Rita, acho que praticamente foi colocado de uma maneira bem clara para nós, né? E se nós queremos, nós temos que fazer também a nossa parte, né? Temos que nos preparar para isso, né? Preparar o nosso coração, preparar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas posturas perante a vida, né? Para que possamos chegar nesse banquete e sermos recebidos e aproveitarmos o banquete divino, né? Que Deus, nosso Pai, preparou para nós, né? Tem aquele livro Médico de Homens e de Almas que fala de São Lucas. Mas Jesus é o psicoterapeuta, o nosso psicoterapeuta da alma. Ele já sabia exatamente com quem ele estava falando, né? Então ele falava, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Porque nós não entendemos o que ele falou, não entendíamos e não entendemos ainda até hoje. Porque ele não falava para o corpo, para a criatura criada, mas sim para o espírito, que tem a
a imortalidade, a eternidade pela frente. Certo? Essa frase, mens sana in corpore sanos, foi usada pelo Poeta romano Juvenal. Porque ele falou para os seus concidadãos, falou, de que adianta fazer as tuas preces se o seu coração não está puro? De que adianta fazer tuas preces se o seu corpo não está puro? Então, para fazer tuas preces, para que elas sejam aceitas, mantenha a mente sã e o corpo são. É isso que ele faz, essa colocação. Eu também pensava, né, me enganei, pensava que eram os gregos que falam, não, mas um poeta romano Juvenal, que incitou os seus concidadãos. Então, quando fizermos as nossas preces, vamos abrir os nossos corações, vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos deixar o nosso espírito elevado, porque o espírito elevado, né, reflete no corpo. Então a mente está boa, o corpo também está bom. As doenças, nós sabemos que elas se manifestam quando nós estamos num momento de desespero, de fraqueza. Abrimos porta para as doenças. Então, se nós mantermos o corpo sã e a mente sã, as doenças com certeza não vão nos atingir, né? Não vão nos atingir, não vão acabar com a gente. Porque tem naquele livro Ação e Reação, ele fala de dívida expirante. Aquela que o espírito está se libertando de todas as dívidas materiais e só vai retornar para cá quando já em outra situação. E essa pessoa teve um passado onde ele atingiu o irmão, ele matou, foi no pulmão, e quando ele retornou, ele já com problemas pulmonares, por conta da atitude que ele tomou no passado. Mas ele em nenhum momento feriu as pessoas, ele não denegriu, ele não maltratou. E ele chegou um momento da vida que, inclusive, ele não conseguia o emprego que ele conseguiu era de vigia noturno. O vigia noturno, ele já tinha problemas pulmonares. Ele fica sereno, trabalha vigia noturno. Então, teve um momento que ele foi recebido, até quem deu o emprego para ele, tratou dele enquanto pôde, mas ele terminou os dias no hospital. Mas ele em nenhum momento pensou mal do irmão, daquele que não o tratou bem. Ele realmente desencarnou, o corpo estava em frangalhos, mas ele estava limpo, estava tranquilo, porque ele tomou todas as atitudes de acordo com o bem, fez o melhor que ele pôde. E então a dívida que ele tinha expirou. E aí ele só viria num momento já bem melhor, mais liberto dessas situações, né? Obrigado, Maria Rita. Uma boa tarde a Obrigado todos. por participar. É só apertar o play. Só uma caixa, Ritinho. Do lado do Fausto. E aí, obrigado. Bom, meus amigos, agora, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de retribuirmos e doarmos. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, vamos unir os nossos pensamentos, vamos elevando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, as companhias da espiritualidade, e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos, para que eles possam ser utilizados pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados. Por todos aqueles que se dizem injustiçados, para que recebam a justiça conforme merecimento e necessidade. Por todos que se encontram nos hospitais e leitos de dor, reparando as suas dívidas, para que sejam confortados. Pelos pequeninos, esquecidos, abandonados, para que encontrem um abrigo, um abraço fraterno. Por aqueles companheiros que se encontram nas sarjetas, nas ruas, nos asilos, esquecidos, para que eles recebam o carinho desse abraço fraterno, Senhor. Por todos aqueles, Pai, que levam a Tua santa palavra a todos os que estão necessitados, Pai, para que eles sejam fortalecidos e não se desanimem ante as dificuldades, Pai.
por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, todos os terreiros, enfim, onde se reunirem pessoas para a prática do amor, do bem e auxiliar o próximo, Pai, para que se transformem em sinaleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que se encontram perdidos. Vamos vibrar carinhosamente pelo nosso Brasil, que está passando por grandes transformações, que tudo aquilo que estava escondido está aparecendo, para que possamos fazer o exemplo, modificarmos as nossas posturas, Pai, transformando esse país na grandeza que ele merece, Pai. E por esse planeta Terra, Pai, que é o nosso lar, que nos recebeu com muito carinho, Pai, que também passa por grandes transformações. Em breve deixará de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração, e que possamos acompanhar essa evolução, meu Pai. E por nós mesmos. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, por essa oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde. Pedimos, Senhor, que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos amparando, nos iluminando, nos direcionando para o caminho correto, Senhor. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para a continuação desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que vão receber o passe, aguardem a orientação, vão ser encaminhados para receber o passe. Todos receberão o passe, né? Primeiro os passes magnéticos, depois os passes espirituais. Tá bom? E quem só veio prestigiar a palestra, uma boa tarde, um abraço fraterno, que Deus acompanhe, né, a nossa semana, nos iluminando, nos orientando. E aqueles companheiros da internet, um abraço até sábado que vem. E o restante permaneça em silêncio, tá bom? Que serão, cada um vai receber conforme o seu merecimento. Uma boa tarde a todos, um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.